Scarlet não acredita nas palavras de Shiryu. Me derrotar, mas como? Shiryu afirma que é isso mesmo, porém Scarlet responde que isso é ridículo. O que pretende fazer com seu corpo nestas condições? E de repente Shiryu é atingido mais diversas vezes pelas agulhas escarlates. Scarlet, enquanto disparava seus golpes, gritava: seu miserável, já causou problemas suficientes. Tome isso, mais 4 agulhas escarlates. Shiryu é atingido gravemente e o Cavaleiro de Escorpião com seu poder consegue destruir a armadura de bronze do dragão. Shiryu cai no chão e seu inimigo diz que com isso ele não poderá mais se mover. Seu sistema nervoso central se encontra debilitado e agora seu corpo está paralisado. Porém, o Cavaleiro de Ouro fica surpreso de repente ao ver o Cavaleiro de Bronze tentando se levantar. Scarlet dizia: apesar de ter recebido as 14 agulhas escarlates, mesmo assim pensa em seguir se levantando. Dragão, a esta altura você deve estar se movendo graças à sua força de vontade. Porém, se quer seguir com isso, devo te avisar que o ataque seguinte te causará a morte certa. Porém, Scarlet dessa vez conclui em seus pensamentos: o que? Tem algo surgindo das costas de Shiryu. Isso é um dragão. O Cavaleiro de Bronze continua no chão e vemos em sua mão direita a pulseira de flores. E então ele pega o cajado à sua frente. Se reerguendo aos poucos, Shiryu dizia: tenho que seguir em frente. Nem que seja necessário eu me arrastar, eu devo proteger Athena, mesmo que tenha que receber a agulha final Antares. Aquelas palavras chamam a atenção de Scarlet, que perguntava ao cavaleiro: miserável, como sabe sobre Antares? E o dragão responde: eu sei porque um homem na Batalha das 12 Casas no futuro, o meu amigo Yoga, recebeu a agulha final Antares do Cavaleiro Milo de Escorpião, e mesmo assim ele seguiu lutando até o final. Scarlet pergunta quem seria Milo de Escorpião, e Shiryu revela que ele será o sucessor do Cavaleiro de Ouro. Scarlet continua surpreso e o Cavaleiro de Bronze então explica: Milo de Escorpião é o Cavaleiro de Ouro Escarlate. O golpe supremo de Milo era Antares, a 15ª agulha escarlate, que representa o coração da constelação de Escorpião. Scarlet não conseguia entender. Você continua com essas histórias, mesmo estando neste estado? Será que você não está mentindo? Será que Athena realmente veio do futuro? Será que tudo isso é verdade? Shiryu pergunta se finalmente Scarlet acredita, e o Cavaleiro de Ouro responde que sim, mas agora que Odisseu vai reviver, a volta de Athena é desnecessária. Parece que não tem alternativa. Vou lutar ao lado de Odisseus. Shiryu grita dizendo que Scarlet estava enganado, e o Cavaleiro de Ouro diz que irá revelar uma coisa para Shiryu, para assim honrar o seu espírito de combate. Vou te contar sobre a grandeza de Odisseus, muitos e muitos anos atrás. Somos levados até as memórias passadas do Cavaleiro de Escorpião. Ele pequeno estava doente de cama, e de repente, uma pessoa encapuzada entra naquela casa chamando por Scarlet. O garoto reconhece aquele homem. Se tratava de Odisseus, que se pronunciava: eu escutei agora há pouco que você está doente. O menino diz que sim, era verdade. Seus pés e suas mãos estavam ficando transparentes. Como pode ver, as partes do meu corpo começaram a desaparecer, e Odisseus então observava aquele acontecimento, que realmente era bizarro. Aparentemente esse fenômeno faz com que o seu corpo assuma uma forma cristalizada. Scarlet queria saber o que é essa forma cristalizada, e Odisseus então explica: a ordem das moléculas que constituem o seu corpo estão se alternando e se transformando para a ordem de moléculas igual a um cristal. Isto permite que a luz atravesse o corpo como se fosse feito de vidro, e o cristal que está no seu corpo o faz ficar transparente. No entanto, até mesmo o seu sangue está ficando transparente, desde quando apresenta esta condição. Scarlet então responde: um escorpião me picou quando eu estava treinando. E Odisseus então entende: um escorpião? Entendo. A hemocianina do sangue dos escorpiões é da cor azul. Será que a hemoglobina humana, na tentativa de combater este, produz este efeito incolor e transparente? Em qualquer caso, se deixarmos isso assim e seu problema continuar a progredir, as partes de seu corpo que se cristalizaram vão entrar em processo de sublimação. O doente garoto Scarlet pergunta o que isso significa, e Odisseus então responde: quando um corpo sólido se transforma em gasoso e começa então a evaporar. Isso então quer dizer: sim, Scarlet, chegará uma hora em que você desaparecerá por completo.
O garoto morre de medo. Será que eu vou desaparecer mesmo, Odisseus? E o homem então diz: no entanto, algum dia se tornará o cavaleiro de ouro de Escorpião, e assim seu corpo é algo muito precioso. Não deixarei que você morra. Escarlate, a causa de sua enfermidade está em seu sangue. E naquele momento, vemos uma máquina de transfusão de sangue criada por Odisseus, e ele trocava seu sangue com aquele garoto que ficava invisível. Odisseus dizia: se extrair todo o seu sangue e substituir pelo meu sangue, então ao menos poderemos evitar que você morra. Escarlate com medo falava: mais uma vez ouvi que se alguém fizer transfusão de sangue com um tipo que não é compatível, o corpo começa a rejeitar. Odisseus responde que então aparentemente nosso tipo de sangue é partilhável, por isso não precisa se preocupar, o meu sangue é dourado. Escarlate fica surpreso. O que um sangue dourado? Fala-se que somente uma pessoa entre milhões o tem. Aquele que tem o sangue universal será capaz de transferir seu sangue para quem quiser. Odisseus, isso quer dizer que você deve ter doado seu sangue para muitos cavaleiros, e até agora os havia salvado a todos. Mas Odisseus, isso também quer dizer que em algum momento o seu corpo vai. E o homem encapuzado apenas diz para que o garoto não se preocupe. Em breve irá começar a Guerra Santa, essa batalha contra Hades que já ocorreu inúmeras vezes, desde a era mitológica, para proteger a Terra. Se esta batalha for perdida, a humanidade seria expulsa da Terra, assim como no passado foi expulsa do paraíso. Por esse motivo, precisamos do maior número de cavaleiros com vida para lutar. Mesmo que perca a minha vida buscando esse propósito, morrerei sem nenhum remorso. Esse é o meu destino. Ouvindo aquelas palavras, o jovem escorpiano começa então a chorar, e depois disso Odisseus seguiu transferindo seu sangue muitas vezes. E aparentemente eu me recuperei completamente desta doença estranha. No entanto, Odisseus faleceu. Ele que compartilhou o sangue de seu corpo de maneira generosa, o corpo com o qual salvou todos os cavaleiros que se encontravam esgotados. Sua morte foi como a de um deus na terra. Naquele momento vemos inúmeras pessoas e cavaleiros em treinamento que visitavam a lápide de Odisseus, no cemitério dos cavaleiros no santuário. Podemos observar até mesmo os 12 cavaleiros de ouro do século XVIII, que ainda eram crianças e choravam por sua perca. E voltando ao presente, o cavaleiro de ouro dizia: agora entende, Shiryu, Odisseus é um grandioso homem e está a ponto de reviver. Athena retornar é absolutamente desnecessária. Shiryu gritava que não, Escarlate estava enganado. Porém o Cavaleiro de Ouro, sem hesitar, concentra seu cosmo para atacar enquanto diz: não insista, se não consegue compreender então morra. O golpe final da agulha escarlate, o coração do escorpião Antares. Shiryu roda rapidamente o bastão de seu antigo mestre para tentar se defender, porém o Cavaleiro de Ouro gritava que era inútil, de que poderia servir aquele bastão. Shiryu, seu miserável, esse será o seu fim. E de repente o cajado do mestre ancião se quebra, e surpreso Escarlate se perguntava o que seria isso que saiu do bastão. É uma gema. O que significa esta gema que acaba de sair do bastão do mestre ancião de Shiryu? Shiryu de joelhos a vê flutuando em sua frente, aquela joia que emana uma intensa cosmo-energia. Ele dizia: há dentro do bastão que tenho de lembrança do mestre ancião estava escondida esta gema, e de repente uma garra de dragão agarra aquela gema. Shiryu e Escarlate ficam surpresos. O dragão ascendente nas costas de Shiryu sai e agarra a gema do dragão, e então logo retorna às costas do cavaleiro, se tornando agora a imagem completa do dragão e sua gema. O cavaleiro de bronze dizia em pensamentos: o mestre ancião me disse que a paciência é a prova mais difícil de todas, e que uma vez que eu consiga, o deus dragão me presentearia com uma gema. Talvez, ao retornar daquele sonho egoísta de felicidade para o calor do campo de batalha, fez o deus dragão me reconhecer. Quer dizer que consegui um coração impenetrável que é capaz de suportar todas as dificuldades. Escarlate então finalmente se pronuncia: ah, Shiryu, eu não iria acreditar se não tivesse visto com meus próprios olhos. Miserável, um homem como você foi reconhecido pelo deus dragão ao se tornar uma fortaleza indestrutível que segue fervorosamente a justiça. No entanto, mesmo que tenha ganhado a gema, a sua situação continua a mesma. Isso se deve ao dano que recebeu e que vai começar a fazer efeito agora, seu miserável. Shiryu fica assustado e então de repente ele sente a intensa febre e dor das agulhas escarlates que atingiram o seu corpo.
O cavaleiro dizia: meu sangue está escorrendo pelas feridas causadas pelas agulhas escarlate. Scarlet falava que com isso o dragão irá começar a perder os 5 sentidos. Sua morte está próxima. Shiryu então responde: nesse caso, antes de morrer devo terminar este combate. Porém Scarlet dizia que já bastava. Maldito é o homem que foi reconhecido pelo deus dragão. Não tenho coragem de tirar a sua vida. Vá embora agora, seu miserável. E nesse momento o Cavaleiro de Bronze diz: o sonho egoísta de felicidade já terminou. Scarlet se perguntava o que Shiryu queria dizer com aquilo. E então o Cavaleiro de Bronze explica: eu recusei levar uma vida boa e tranquila e escolhi o caminho de um guerreiro. Por esta razão, o Deus Dragão me reconheceu. Se eu deixar este lugar como você está pedindo, a gema em minhas costas irá desaparecer e nunca mais voltará a aparecer. O Cavaleiro de Ouro responde que entende. Seu infeliz, eu vou te dar a importância necessária para esta vontade que possui. Por esta razão, vai morrer neste lugar. Depositarei todo o poder do signo de Escorpião dentro deste Antares final. Esta será a minha maneira de mostrar o respeito por aquele que foi reconhecido pelo Deus Dragão. Venha de uma vez. Shiryu grita dizendo que irá com tudo o que tem. E agora receba o punho do dragão ascendente que tem uma gema em sua garra. A técnica mais poderosa do dragão Shiryu, Cólera do Dragão. Aquele era o choque entre o poder do dragão e a agulha escarlate Antares do escorpião. E o Cavaleiro de Ouro se surpreende com o poder da Cosmo Energia de Shiryu. Porém, rapidamente somos levados até outro local, onde o Cavaleiro de Ouro Doku de Libra estaria. Nas escadas para a casa de Escorpião, Doku está parado em frente ao desfiladeiro temporal. Ele diz: essa onda de choque que acaba de sair da casa de Escorpião, será que foi devido à colisão entre o Cólera do Dragão e Antares? Shiryu, mesmo que você seja realmente o herdeiro de Libra, você ainda não é rival para Scarlet. Shiryu, será que você está morto? Essas eram as palavras de preocupação de um mestre para com seu discípulo. Voltamos então para dentro da casa de Escorpião, onde Shiryu e Scarlet acabam de se enfrentar. Ambos estavam de pé, porém Shiryu parecia extremamente cansado, e de repente ele se pronuncia: era de se esperar de um cavaleiro de ouro como você, Scarlet. Eu perdi. Aquelas eram as palavras do dragão, que derrotado começa a sangrar por sua barriga. Shiryu então cai no chão, porém Scarlet também se pronunciava: você está enganado, Shiryu, o perdedor aqui foi eu. O aguilhão do escorpião que se encontra na unha do dedo indicador de Scarlet se quebra. O cavaleiro dizia: seu miserável dragão destruiu o ferrão do escorpião. É admirável que tenha feito isso, mesmo tendo perdido os 5 sentidos. Era de se esperar do homem que leva a gema do dragão em seu punho. De repente Scarlet se surpreende. Shiryu volta a se levantar. Apesar do estado de seu corpo, ainda pensa em ir até Athena, perguntava o escorpiano. Shiryu, que se apoiava, então responde: quantas vezes eu preciso repetir? Mesmo que eu esteja diante da morte, tenho que seguir em frente, mesmo que tenha que me arrastar. Quando um homem cai, ele deve se levantar e seguir adiante. Scarlet se impressiona com tais palavras e fala para Shiryu não se mover. Eu disse para você não se mover, dragão. De repente ele aponta sua agulha para o cavaleiro e dispara um ataque, acertando as costas de Shiryu. O cavaleiro de dragão então cai no chão, e Scarlet então o segura enquanto diz: acabo de pressionar seu ponto estelar, deixará de sangrar e com isso seus 5 sentidos vão se recuperar. Shiryu perguntava para Scarlet o porquê de tudo isso, e o Cavaleiro de Ouro então responde: seu miserável, quantas vezes quer que eu repita? Eu perdi esse combate. Pode seguir seu caminho e vá para junto de Athena. No entanto, dentro de muito pouco tempo, a casa de Ofilcos irá ressurgir. Desconheço o que pode acontecer a partir de agora. É muito provável que na próxima vez que nos encontrarmos, eu tenha que tirar a sua vida. Shiryu diz que entende e então se despede de Scarlet e parte para o seu objetivo. Enquanto isso, o Cavaleiro de Ouro falava: na era mitológica, existia uma casa entre Escorpião e Sagitário. Esta era a lendária casa de Ofilcos. Com isso, Odisseus renascerá como o 13º Cavaleiro de Ouro. Odisseus, quando reviver, o que pensa em fazer? Essas eram as palavras do Cavaleiro de Escorpião. Scarlet permite que Shiryu atravesse a casa de Escorpião. Agora ele se dirige em direção a Sagitário em busca da deusa Athena. Na casa de Capricórnio, Yoga de Cisne e Zou de Capricórnio se enfrentam por Athena. No entanto, qual desastre se aproxima? Yoga ferido estava de joelhos perante o Cavaleiro de Ouro enquanto segurava a deusa. Ele dizia: ah, por acaso esse tremor é um presságio da ressurreição de Odisseus?
Izo, não temos tempo a perder. Tem que acreditar em mim e me deixar passar de qualquer jeito. O Cavaleiro de Capricórnio, sem dizer nenhuma palavra, aponta sua mão Excalibur para o Cavaleiro de Bronze. E então finalmente se pronuncia: eu não te falei? Para eu acreditar é necessário que eu veja primeiro a sua determinação. Então fuja. Somente dessa vez deixarei que siga com vida. Se fugir sozinho e deixar no chão essa menina que diz ser Athena. Mas do contrário, desta vez eu lhe cortarei a cabeça. Vamos, deixa Athena e vá embora. Yoga fala para o Cavaleiro de Ouro não dizer bobagens. Eu também disse que estou preparado para morrer. Um guerreiro samurai não muda de ideia. Izo então prepara seu ataque e grita: muito bem, então morre, Yoga. Naquele momento o braço da Excalibur de Izo congela. Ele se perguntava o que seria isso, o que aconteceu. A minha Excalibur está toda congelada. E naquele momento Yoga dizia: sua espada é extremamente afiada sim. Prefiro perder a cabeça a deixar que Athena corra algum risco de se ferir também. No entanto, apenas congelei uma fina camada de sua pele. A qualquer momento poderá voltar a utilizar o seu braço. O Cavaleiro de Capricórnio, segurando a sua mão, fica incrédulo. Yoga, seu miserável, se você tem essa classe de poder, por qual razão não me feriu até agora? E o Cavaleiro de Bronze o responde: é porque nós, Izo, somos aliados. Eu e Yoga de Cise não atacam um aliado com meu ar congelado. Porém, rapidamente, o Cavaleiro de Ouro desfere outro golpe, e Yoga então se assusta. Porém, dessa vez, o Capricorniano ataca uma serpente que ainda estava viva, e enquanto isso, mais delas se aproximavam dos dois cavaleiros.